Hoje iremos falar sobre valores. Olá, Adriana, seja bem-vinda. Valores e saúde mental. Já faz um tempo que eu faço lives por aqui. Se é a primeira vez que vem aqui, Adécio, que eu falo bastante sobre a importância de alinhar os nossos valores com as nossas ações. E esse movimento, inclusive, nos torna mais assertivos com relação à nossa vida e, consecutivamente, mais felizes. Enfim. Então, como esse termo de valores são alguns conceitos que ficam um pouco... que inclusive eu, enquanto pensava sobre o assunto há uns dias, eu ficava assim, e quais são os meus valores? O que é esses valores, afinal? Parece-se uma nuvem que eu sei que existe, porém, entretanto, eu não sei direito explicar o que é isso. E mesmo eu tendo passado por toda uma gama de educacional, né, faculdades e tudo mais, isso ainda não é uma questão tão clara para mim. Imagina para quem não tem, né? Para quem não estudou muito, para quem não viu ou para quem... Enfim. Então eu digo, não. Coloquei até uma caixinha de perguntas esses dias nos stories e percebi que ninguém respondeu sobre os valores, né? Afinal, quais são os seus valores? E aí eu pergunto para vocês que estão assistindo. Você sabe quais são os seus valores? Boa noite, Rafa. Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo. E aí, eu resolvi fazer essa live, né? Estudei um pouco mais para poder me responder e também ajudar vocês a se responder, né? Esta é a intenção. Então, vamos lá. Então, assim, a primeira pergunta que eu quero fazer a vocês é: vocês já pararam para pensar no que realmente orienta as ações de vocês e as decisões na vida diária? O que orienta lá no fundo, assim, qual é a essência desses comportamentos, dessas decisões, dessas ações que você toma? Tem alguma coisa que orienta você? Oi, Ingrid, boa noite. Então, muitas vezes, na correria do dia a dia, inclusive é algo que muitas vezes nos é convidado e a gente assim simplesmente aceita e vai passando pela vida sem se questionar sobre nada, né? E aí, nessa correria do dia a dia, a gente começa a agir de forma muito automática. E o uso do celular, das redes sociais, meio que hipnotizam a gente de um jeito que aí, no lugar da gente ter um tempo para nós mesmos, a gente acaba nos colocando nesse lugar de, né, vou consumir ali um aplicativo de rede social especificamente, e aí se perde de refletir sobre si mesmo e sobre as suas questões. Oi, Anne, seja bem-vinda. Então, continuando. Por conta desse movimento da gente agir no piloto automático, a gente não reflete sobre o que realmente importa para nós. E aí, quando a gente pisca o olho, já é o outro dia e tem que fazer tudo de novo. E aí, a gente perde a compreensão de qual é o sentido disso. Qual é o sentido de acordar, trabalhar, aturar aquele chefe ou aqueles colegas de trabalho? Aquele trabalho específico mesmo já é muito cansativo, aí um salário que não é tão bom assim, aí chega em casa, tudo de novo. E aí, qual é o sentido disso? Né? E aí, quando a gente não tem essa compreensão de orientação sobre nossas ações,
é o que nos coloca nesse movimento de tristeza com relação à vida, de melancolia, enfim, de ansiedade também. Então, precisamos alinhar essas nossas ações com os nossos valores. Mas afinal, o que é esses valores? Que são valores? Que valores são esses que, quando a gente alinha com as nossas ações, né, os nossos comportamentos e tudo, nos torna mais felizes e autênticos? Isso é possível? Isso realmente existe? Como assim? Então, a gente vai falar sobre valores humanos. Esses valores humanos, eles nos dão o norte, a direção, o objetivo, uma referência de onde chegar. Então, vocês estão entendendo até aqui, gente? Olha, qualquer coisa, se vocês quiserem perguntar, podem perguntar, fiquem à vontade. Viviane, eu não entendi. Não tem problema, eu vou tentar explicar de outra forma. E aí a gente vai conversando e vai interagindo. A intenção é realmente a gente aprender. Olá, Nana, seja bem-vinda. Qualquer coisa, tem um balãozinho aqui ou pode ser no próprios comentários também, certo? Se você acha que essa live tá legal e é importante para alguém da sua vida que você conhece, aqui o aviãozinho, ó, caminha para alguém. E vamos discutir. Então fique à vontade, vamos todos ter uma boa noite conversando, dialogando sobre valores e tudo mais, certo? Preparei aqui um conteúdo bacana, espero que vocês gostem. Então, ter clareza desses valores, né, desses valores humanos, e agir de acordo com eles é crucial para a gente viver uma vida mais autêntica, cumprindo o nosso papel como humano. Como assim, Viviane? Eu não sou humana? Não, você é humana, sim. Porém, quando a gente está no dia a dia, a gente acaba de deixar o lado humano, que é o desenvolvimento, a melhoria, e vive no automático de um jeito bem animal, em busca só do alimento e dos prazeres. Certo? Boa noite, Joyce. Já comecei. Ainda tô na introdução, mas já comecei. Então, galerinha, os valores humanos são princípios morais e éticos que conduzem, né, a nossa vida humana. Essas atitudes que a gente pode descrever e diluir em amor, em fazer o bem, certo? Eles fazem parte, os valores fazem parte da formação da nossa consciência, desse lugar que discrimina quais comportamentos, quais pensamentos e como eu vou agir, por mais difícil que seja. Então, é essa consciência que toma essa decisão. Se a gente vai no automático, eu não estou nem consciente, eu estou dormindo, vivendo totalmente num sono profundo, né? Nada desperto. Então, essa formação dessa consciência, da maneira da gente agir e se relacionar, inclusive em sociedade, né, meu povo? Porque a gente, ser humano, é um ser social. Não tem como a gente se excluir da sociedade e não ter nenhum tipo de prejuízo com isso. Quando a gente não socializa, a gente tem prejuízos seríssimos, tanto intelectuais quanto sociais, de desenvolvimento mesmo, assim. Então, inclusive, dentro de uma aula que eu participei na terça-feira passada de filosofia, oi Rafa, seja bem-vindo. Trouxeram um exemplo bem interessante de uma família abastada financeiramente que tem um filho cego e que esse filho nunca socializou com ninguém. E a mentalidade dele, com mais de 40 anos,
é super infantilizada, porque não teve socialização, só era ali dentro de casa, com tudo que a família deu, né, de possibilidades, porém, entretanto, não tinha a parte da socialização com outras pessoas para além da família, o que tornou uma pessoa muito infantil, certo? Então, socializar é muito importante para a gente adultecer, inclusive. Que mais? Então, o homem, ele é um ser social e é de sua natureza viver em sociedade, buscando essa felicidade. E essa felicidade, esse ser humano, ele encontra na convivência com outro ser humano. Isso quer dizer que a gente precisa de outras pessoas para conversar, para dar risada, para ir ao cinema, para interagir de todas as formas possíveis, certo? E aí, vocês estão compreendendo tudo, gente? Se tiver, dá coraçãozinho aqui para mim, por favor. Uma forma de dar um feedback legal. Se não, escreve aí, digita. Então, continuando. Então, os valores humanos, eles são agregadores para o sujeito. Faz bem para ele. É como se fosse quase um alimento da alma. Você olhar para esses valores, agir de acordo. Então, ele é fundamental para a convivência e viabiliza uma vida em comum com outras pessoas. Mas esses valores não é um pacto social. Não é uma forma assim, olha, é o seguinte, Rafa, eu não vou te roubar, porque vai que tu me rouba. Então não vamos nos roubar, ok? Combinado? Aí a gente se combina, tá tudo certo? Estamos num pacto aqui. Não é sobre isso. Eu não tô pactuando, não tô combinando para evitar um prejuízo. Sabe? Um prejuízo pessoal, mas no sentido de que eu sou justo e fraterno onde quer que eu esteja, onde quer que eu vá, não importa o que aconteça. Aí esse justo e fraterno é um valor profundo desse sujeito, é um valor universal, é um valor humano, certo? Que ele vai escolher ser, independente da circunstância. Então, os valores humanos, eles também são conhecidos como, eu vou colocar aqui, dentro dos meus estudos, o que eu entendi, tá? Se você discordar, tudo bem, não tem problemas. Estamos todos aqui para aprender. Então, os valores humanos são também conhecidos como os valores universais. E esses valores universais, eu vou chamar ele de princípio, porque tem outro tipo de valor também. E aí eu vou explicar direitinho aqui para vocês entenderem. Então, quando eu falar sobre princípios, eu estou falando sobre esses valores universais, sobre justo, né, sobre ser justo, fraterno, por exemplo. Então, é importante que vocês entendam e não confundam que esses valores sejam a mesma coisa que os valores superficiais da mera convenção social, que não tem uma raiz, que não sustenta, qualquer coisa desmorona. E aí eu vou dar até um exemplo. Por exemplo, pode ser a pessoa mais estudada do mundo, tenha muitos, e se porte assim. Porém, entretanto, quando algo acontece, a primeira coisa que ocorre é fazer algum movimento que seja contra esses valores. Por exemplo, dentro de situações de emergência, enfim, questões climáticas, acontece algo e vai lá e rouba um supermercado, invade e toma tudo, vai contra esses valores, né, humanos, porque eu não estou pensando no outro, estou pensando em mim. E esses valores superficiais, que eu estou chamando valores, mas na verdade não são, eles são superficiais, que faz parte da convenção social, que não se sustenta, que não tem firmeza, não tem raiz, eles são pautados geralmente no egoísmo,
no preconceito, em uma forma de exercer vantagem sobre os outros, né? E quando a gente vai falar sobre valores, a gente consegue entender quem realmente tem valores e exerce, põe isso como uma prática em virtude, é uma pessoa que ela, independente de onde ela esteja, que aí tem a frase, essa frase aqui, ó. Você é o que você faz quando a última porta se fecha atrás de você. Ou seja, se não tiver ninguém te olhando, você vai agir da mesma forma que quando estivesse lá fora com alguém olhando. Então você está agindo de forma com valor, mas não para status, não para ser elogiado, não para ser admirado pelos outros, mas por você, porque você entende que esse valor, ele é um princípio universal, é uma direção que você quer chegar, é uma orientação, assim, é um exemplo, é aonde eu quero ir. Eu quero me tornar um ser humano melhor, então o meu exemplo é esse valor aqui, e eu vou tentar aplicar esse valor todos os dias enquanto eu puder, do jeito que eu puder. E aí a convenção social, ela pode ser definida como um comportamento, um estado de expectativas construídas, né, e compartilhadas entre pessoas, entre indivíduos, que inclusive essas convenções sociais podem gerar valores superficiais, que a gente pode achar que é um valor, né? Colocar, por exemplo, em patamar sempre o sucesso, sempre o luxo, sempre a riqueza, o status, o dinheiro, não que isso seja errado, mas no primeiro plano, acima de qualquer outra circunstância. Então eu acabo passando por cima de qualquer valor para obter essas coisas. E aí é onde eu não me torno, né, esse humano ideal. Eu tô exercendo o meu lado animal dentro desse humano. Tá fazendo sentido para vocês? Então, galera, princípios eu vou colocar aqui como regras ou leis universais, que são inquestionáveis e atemporais. Não importa o lugar do planeta onde você esteja, não importa a época que você esteja, ele vai ser sempre um princípio, um valor, ele vai ser inquestionável. Você pode exercer, né, esse comportamento ou ao tentar buscar alcançar esse lugar de valor, e vai ser inquestionável. Ninguém vai te contestar e vai dizer que você está errado, por exemplo. Pois fornece uma base sólida de tomadas de decisões. Inclusive, esses princípios, que são os valores universais, humanos, esses princípios que eu estou falando, eles servem como base até para criar as leis, as instituições, né, e tudo mais. Assim, não era essa palavra que eu queria, mas foi o que veio agora. Enfim. Então, assim, qualquer sociedade civilizada deve ou deveria se orientar por esses princípios, certo? Porque esses princípios é que vai balizar ali a melhor forma de convivência entre esses seres humanos. Que bom, dona Adriana. E aí, a diferença deles para esses valores que eu tô falando de forma mais baixa aqui, porque não esqueçam que esses princípios também são valores mais universais. Esses valores que eu vou falar agora são normas e padrões mais temporais. São aqueles valores que ainda não são superficiais. Também tem substância, porém, entretanto, eles são temporais, muda de lugar para lugar, de pessoa para pessoa. A forma como você enxerga aquele valor pode ser diferente de outra pessoa, né, dentro do mesmo bairro que você, só que tem outra família, por exemplo. Que mais? Então depende muito da cultura, do ambiente onde essa pessoa foi inserida, da família dela, da religião que ela segue. Então esses valores podem também
mudar. Porém, entretanto, eles também são orientados por esses valores mais em cima, que é esses princípios, certo? Então é como se fossem os princípios universais, valores. E aí o próximo seria virtudes, que aí eu vou trazer esses 3 lugarzinhos aqui como um grande mapa de direção para se seguir. E aí as virtudes, oi José Batista, seja bem-vindo, fique à vontade. As virtudes, no caso, já são qualidades morais que refletem a minha prática. O que eu faço com relação a esses valores e princípios. Ou esses princípios e valores. Enfim, independe. Então, são qualidades que eu desenvolvo. São qualidades desejáveis de um ser humano, né? E que promovem uma vida mais plena e significativa com outro ser humano, certo? Todos esses 3 princípios, valores e virtudes formam a base do nosso caráter e moldam a maneira como a gente interage no mundo e com as pessoas ao nosso redor, certo? Porém, meu povo, caráter não é um estado fixo. Não é porque diz assim, ai meu Deus, eu falo do caráter daquela pessoa ali, ó. Eita, fulano não tem caráter, mas ele pode querer ter. Por quê? Porque o caráter ele é moldado conforme as nossas escolhas. Óbvio que vai depender da escolha. Se eu quero mudar, eu mudo, certo? Então, depende das minhas atitudes. E a Adriana explodindo a cabeça. Tá, vocês estão curtindo, galera? Vamos lá, taca coraçãozinho aí. Vamos animar aqui um pouquinho. Que o assunto é um pouco, talvez, denso. Não sei se vocês estão curtindo. Mas, assim, particularmente, eu adorei estudar. E aí, a gente tá passando por uma fase, né, na vida, principalmente com toda essa questão desse advento das redes sociais, desse boom da internet, desse lugar onde a gente não tem mais tempo para nada. A gente tá ali sempre à disposição para tudo, né? Esses dias eu vi uma atriz famosa, que eu não tô lembrado quem foi, que disse, falando sobre esse movimento de que antes tinha o horário, né, de trabalho, eu esqueci o termo, enfim, e aí o horário de trabalho, que era aquele horário ali, pronto, depois daquele horário você era você e se segue. Porém hoje em dia não, é 4 horas da manhã, a pessoa mandando mensagem porque é urgente, pelo amor de Deus, me dê aí uma notícia e tal, enfim. Então, assim, o trabalho é como se não parasse. E esses movimentos acabam que nos trazem muita ansiedade, inclusive o burnout. Porém, entretanto, meu povo, esses movimentos podem ser até sociais. Mas eu escolho se eu quero fixar nesse comportamento ou se eu vou dar limite e exercer um outro comportamento e dizer meu horário de trabalho acabou, até amanhã 8 horas. 8 horas eu lhe respondo. E botar esses limites para o outro também. E para o outro, para a empresa, né? Enfim, e para você mesmo, porque às vezes nem é o outro que cobra, é você mesmo que se coloca nesse lugar, não é verdade? Então, nesse movimento, desse advento das redes sociais, enfim, há uma grande crise sobre o que é esses valores. Menino, que valor é esse? Meu Deus! E aí confundem muito os valores e exercem valores, né, exercem a ideia de valores como convenções sociais e não como reais valores, como esses princípios, como essas virtudes. E aí ganha um grande distanciamento ético e moral sobre a vida, sobre as coisas, sobre si mesmo, que eu acho que é o pior lugar para você desrespeitar, é você mesmo, né? Como assim? Como é que você se coloca nesse lugar?
Oi, Emanuel, seja bem-vindo. Então, esses valores, eles deveriam, talvez, ser cultivados por todas as pessoas. Se todo mundo cultivasse esses valores, seria diferente a sociedade, com certeza, né? Olá, Ellen, seja bem-vinda, fique à vontade. Então, muito se fala que essa crise de valor tem a ver com as relações sociais, com esse boom das redes sociais e tudo mais, que flexibilizou muito os valores. Porém, essa flexibilização fala sobre esses valores que não são os valores humanos, os princípios. Vale, meu Deus, um tique aqui, peraí. Os princípios, né? Acho que eu falei certo. Aparecer por aqui para deixar um oi. Sim, vou deixar gravado e depois eu subo pro YouTube. Então, quem quiser assistir depois no YouTube também pode. Que risada maléfica do fundo. Meu Deus, ainda bem que eu não ouvi. Que medo, eu tô sozinha, mulher, não fala assim não. Credo. Ai, Jesus. Ótimo, ainda bem que eu não ouvi. Então, o que mais? Vamos lá, deixa eu ir. Continuar, que eu esqueço. Então, por esse motivo, é preciso que todos estejam atentos aos seus pensamentos e às suas ações. Então, assim, para que eu não caia nesse movimento de flexibilizar os meus valores, porque os meus reais valores, eles não são inflexíveis. Os valores, os princípios. Eu tô falando certo, gente? Tô falando certo, porque não sei porque tá dando errado aqui na minha cabeça a palavra princípio, mas tá certo. Então, os princípios e valores, se eu estiver realmente seguindo, eles são inflexíveis, porque eles são meus, eles são a minha verdade humana. É o lugar, né? O meu direcionamento, é o meu objetivo a alcançar, é o meu caminho, a minha estrada. Então, assim, quando eu fico atenta aos meus pensamentos e às minhas ações e olhando se essas ações elas estão de acordo com esses valores e princípios, eu vou ficando cada vez mais assertiva e coerente comigo mesma. Vamos seguir. Então, essa autoobservação, ela é fundamental. É muito importante que a gente se auto-observe, se perceba agindo no mundo, como é que eu estou dentro desse comportamento aqui. Ele obedece, ele tá dentro desse valor específico ou não? Que mais? Então, os princípios fundamentais de ética e moral não sejam esquecidos, independente das situações e dos contextos sociais. Então, eu preciso entender e saber que eu tenho isso. Esses são os princípios, é onde eu quero chegar. Esses são os meus valores. Então, eu vou obedecê-los, independente do lugar, independente de quem fala. E aí, inclusive, teve uma história, porque se você não estiver atenta a isso, você cai, você acaba virando uma massa de manobra social. Você cai na ideia de que todo mundo diz para fazer e você vai lá e faz. Então, essa ideia de que você tem que... e aí tem até uma chargezinha, eu não vou lembrar agora o nome do personagem, sou péssima para lembrar nomes de personagem, mas ele fala assim: fulano, tu tá indo pra escola pra quê? Pra aprender. Pra quê? Pra tirar nota boa. Pra quê? Pra passar de ano. Pra quê? Pra poder eu ir pra próxima série. Pra quê? Pra poder eu me formar. Pra quê? Pra poder eu conseguir um bom trabalho. Pra quê? Pra eu ganhar muito dinheiro. Pra quê? Pra eu casar. Pra quê? Pra eu ter filho. Pra quê? Pra poder eu colocar eles numa boa escola. Pra quê? Pra eles fazerem a mesma coisa que eu tô fazendo hoje. Então, assim, aquele movimento que é só
indo de acordo, mas que não tem uma essência maior. Tá fazendo sentido para vocês? Eu tinha até uma outra história também sobre isso, só que eu acabei me esquecendo. Mas eu acho que essa charge explica muito bem esse movimento, certo? Ah, lembrei. É um experimento, inclusive. Porque eu estava assistindo uma live agora, estudando, e aí tem um Rossandro, é um psicólogo. Ele fala muito sobre relacionamentos e tal. E aí ele estava falando sobre um experimento que há muitos anos atrás, enquanto era ético poder fazer esse tipo de experimento, foi feito para se comparar. Será se lá nos Estados Unidos o povo americano iria se corromper com essa ideia do que aconteceu lá na Alemanha nazista? Será se a pessoa iria fazer esse movimento? Como é que seria isso? E aí eles fizeram um teste lá, botaram uma pessoa no lugar para levar choques. Se cada pergunta que respondesse era tanto de hertz de choque que essa pessoa levava, enfim. E aí, dentro da compreensão deles, antes mesmo de fazer, eles achavam que as pessoas iriam até um certo ponto e não iriam mais. Só quem fosse mais era quem considerado psicopata, porque era muito sadista e ver a pessoa, né, sofrendo. Mas os outros iriam até um certo ponto. Porém, para a surpresa deles, foi muito mais do que eles imaginavam. E aí o teste era como, né? Chegava o cara lá com um jaleco branco, dizendo que era de uma universidade muito famosa e que ia aplicar o teste e que se você poderia participar, você aceita participar e vai lá. E aí começa a dar o choque e aumentar a velocidade, só que a pessoa, obviamente, que estava lá no outro lado levando os choques, não estava levando choques de verdade, mas estava encenando para que a pessoa achasse que sim. E chegava um determinado momento em que a pessoa, quando aumentava esses hertz, a pessoa dizia: por favor, não, eu sou cardíaco, não sei o quê. E a pessoa que ia dar o choque olhava para a pessoa que estava, né, direcionando o experimento, e a pessoa dizia assim: não, é um experimento da faculdade tal, pode continuar. E a pessoa continuava. Vocês estão entendendo a lógica do rolê? Então, quem continua é quem não para pensar se o comportamento que você está fazendo está de acordo com seus valores ou você está fazendo só porque outra pessoa mandou. E aí você acaba terceirizando, inclusive, a tua responsabilidade, porque você coloca assim: não, foi fulano que disse para mim fazer, então eu fiz. Então não é minha responsabilidade, só que você que fez. Foi a tua atitude, foi a tua escolha. Você poderia ter dito não. E aí é que está a questão. A 30% parece das pessoas que fizeram esse experimento é que se colocaram em posição e negaram. E não foram até o fim. E aí a pergunta é: por que essas pessoas negaram? Porque essas pessoas estavam de acordo com seus valores. E esses valores, eles são em comum com todo humano. Não e aí a Lúcia Helena Galvão, ela fala até assim, que não existe várias missões. Todo mundo tem uma única missão, é ser um ser humano melhor. Atingir esse lugar aí de exemplo, né, desse princípio, de tentar se igualar a esse princípio. O caminho, como você vai fazer isso, aí é outra história. Mas o lugar, né, a direção, o objetivo é o mesmo para todo mundo. E isso é muito interessante, porque se a gente for alinhar os nossos, né, esses valores humanos, a gente compreende muito isso e entende que esses movimentos, eles nos elevam,
Eles nos fazem crescer. E quando a gente se sente grande dentro desses princípios, fazendo esses princípios, os valores, a gente, né, colocando as nossas ações de acordo, a gente cria virtudes, menina, se fortalece, quase não vai, se fortalece e consegue mudar, se sentir feliz em ver o outro também feliz, porque você vai agir também mais em comum, né? Porque não é social. E você consecutivamente vai ficar mais autêntico e mais feliz consigo mesmo. Então é melhor você despertar a tua consciência para os teus valores do que viver no sono profundo de viver a vida empurrando e terceirizando a tua responsabilidade e sendo manipulável, que é o pior. Compra isso, aí você vai lá e compra. Faz isso, aí você vai lá e faz. Todo mundo faz isso, todo mundo faz também, né? E aí é uma grande falta de consciência de si mesmo. Então, assim, quais são então a importância de eu realizar tudo isso? Os princípios, valores e virtudes. O que é que eu ganho na vida? Eu ganho orientação, direção. Eu ganho caráter. Eu ganho integridade. Eu ganho um bem-estar, uma satisfação. Eu impacto socialmente de forma positiva. Então, ao tocar uma outra pessoa, ela vai sair melhor depois daquele encontro. Ela vai sair mais elevada do que eu, né, entrar em contato e eu minar aquela pessoa. Gente, tem assunto, viu? Misericórdia. Cadê aqui a hora? Vai dar bom. Vocês estão curtindo? Então, gente, princípios, eles são as diretrizes, as regras fundamentais que orientam o comportamento e as decisões de uma pessoa, ou de uma organização, ou de um país, ou de um estado, ou de uma religião. São esses princípios básicos. Tá cedo ainda. Então, eles são universais e atemporais, servindo como uma base. Então, é uma base para a minha conduta. Então, esses princípios, eles são absolutos e não mudam conforme as circunstâncias. Eles são realmente uma âncora que você pode se ancorar neles, que vai te manter firme no teu propósito de se tornar um humano mais ideal, vou dizer assim, com mais valor. E aí, esses valores, eu vou rapidamente falar sobre, por exemplo, é a honestidade, esses princípios básicos. Honestidade, justiça, respeito, integridade, responsabilidade, empatia, gratidão e tantos outros. Então, essa honestidade vai falar de um lugar de eu agir com verdade e transparência em todas as situações. Faz sentido para você agir com verdade e transparência em todas as situações, de forma honesta? E aí a pergunta é, você é honesto com os outros? E consigo mesmo? E com justiça? O que é justiça? É tratar todas as pessoas de maneira equitativa. Equitativa e imparcial. Ou seja, eu escuto a pessoa e igualo aquela justiça de acordo com aquela realidade que ela está vivendo, com aquela situação. E não assim, tudo é igual para todo mundo, mas eu escuto melhor aquela pessoa, eu entendo o que está se passando, né, com aquelas pessoas e vou agir de acordo também. Respeito é eu considerar e valorizar as opiniões e direitos dos outros. Né? Eu respeito a sua opinião, eu respeito a sua forma de pensar, apesar de eu não concordar, mas eu respeito. Coisa que é bem difícil, tá difícil hoje em dia, né? O respeito.
principalmente com as ideias dos outros, que hoje em dia existe uma grande disputa de quem é que está com a verdade. E aí parece aquela imagem que me vem à cabeça de duas pessoas olhando para um número, onde para uma é um número 6 e para outra é um número 9, porque vai depender da perspectiva de onde se está olhando, né? Integridade seria manter a coerência entre as ações, os seus valores, os métodos e os princípios, como você está agindo. Então, assim, você é uma pessoa íntegra, você está agindo de acordo com o que você acha correto, acha certo. E a responsabilidade? Eu assumo a responsabilidade sobre as minhas ações e sobre as consequências dessas minhas ações? Ou eu culpabilizo o outro por não reconhecer que é responsabilidade minha, esperando que o outro mude enquanto sou eu que tenho que mudar? Empatia. Compreender e compartilhar os sentimentos dos outros. Gratidão. Reconhecer e agradecer pelas boas coisas da vida. Você é uma pessoa grata? Você está agradecendo pelo que tem ou você só está reclamando pelo que não tem? Você olha mais todos os dias para a falta ou para o que você tem? Para o que você ganha? Para o que você recebe? Gente, tá tudo ok aí, meu povo? Então, valores. Voltando rapidamente aqui nos valores, eles são as crenças e atitudes que moldam o comportamento individual e social, né? Eles são subjetivos e podem variar de pessoa para pessoa e de cultura para cultura, mas eles vão refletir o que é importante para nós e influenciam as nossas decisões diárias. Diferentemente dos princípios, esses valores que eu estou falando, eles são temporais. Eles mudam, né, ao longo do tempo ou da cultura. À medida que também as nossas experiências e nossas percepções vão se desenvolvendo, a gente também pode mudar esses valores aqui que eu estou falando. Não os princípios. Os princípios são negociáveis, mas os valores aqui que eu estou falando é sim. Então, assim, o conceito de família, de amizade, de liberdade, de segurança, de educação, de trabalho, de saúde, de sucesso. Ai, meu Deus, que susto! Ai, o fantasma aqui da ópera. É a gata, gente. Derrubou o quadro. Sangue de Jesus tem poder. Então, assim, esses outros conceitos, por exemplo, de sucesso, quando você tem consciência do que é sucesso para você, não o que é sucesso para a sociedade, não esse de convenções sociais, não o que é vendido, não o que é entregue para você e você compra e sem nenhum tipo de consciência sobre isso, mas esse de você realmente, cara, o que é família para mim? O que para mim representa família? Quais são esses valores de família para mim? E de amizade? O que é amizade para mim? O que é que eu considero uma pessoa amiga? E liberdade? E segurança? Então, mesmo falar sobre sucesso. O que é sucesso? E aí, a gente compreende, inclusive, que o sucesso para geralzão não é para mim. Não é. Não me apetece. Eu posso tentar fazer esse movimento que todo mundo faz para chegar lá, só que eu vou viver em sofrimento tentando chegar lá. E quando eu chego lá, provavelmente ainda nem vou perceber que eu tô lá, porque eu tô sofrendo, vivenciando. Então, aquela pessoa que tá trabalhando, ganhando rios de dinheiro, porém, entretanto, não tem tempo para a família, tempo para os amigos, tempo para isso e para aquilo outro. E aí, sucesso para você é só ter o dinheiro, o status social, ou é ter mais contato com a família, é ter mais possibilidades de viajar? O que é sucesso para você? Reflita.
Oi, Maria do Carmo. Oi, Carlos Augusto, sejam bem-vindos. Gatos, tenham filhos, eu digo é isso. E aí, virtudes. Virtudes são características ou qualidades morais que são consideradas boas e desejáveis em uma pessoa. Então, elas representam esse resultado prático, consistente desses valores e princípios que eu falei anteriormente. Essa prática diária, todos os dias. Quando eu pratico isso diariamente, por mais difícil que seja, eu vou adquirindo virtudes, fortalecendo essa prática, eu adquiro virtudes, né? Desde que esse esforço seja contínuo e consciente. Tá, e que virtudes são essas? Coragem, temperança. Temperança fala sobre o autocontrole e moderação em todos os aspectos da vida. Então você conhece seus sentimentos, meu amor, você sabe os seus sentimentos, você sabe lidar com os seus sentimentos. Você é uma pessoa corajosa, você enfrenta as adversidades com firmeza e determinação. E sabedoria? Você busca sabedoria, aplicar o conhecimento que você tem na prática. Então, assim, outro exemplo também que eu trago é o que adianta você ser uma pessoa super, hiper, mega estudada, ter vários livros, cursos, sabe assim, o teu Lattes, para quem é acadêmico sabe o que é Lattes, é um currículo eletrônico, que é Ave Maria, o status disso dentro da academia é muito grande, principalmente se ele é corrido, cheio de muitos cursos e diplomas. Mas do que adianta isso? Se na tua vida prática você não aplica nada do que aprendeu. Se você não mudou como humano. Se você vive ainda nesse lado de adormecido, sem consciência sobre seus valores. Certo? Então, compaixão também é outra virtude, paciência. Tem muita gente que diz assim, eu peço tanta paciência a Deus, mas só me vem problema. Você está pedindo paciência e você não quer as lições, você não quer as provas. E aí, o Rossandro, ele estava falando também de um exemplo de um paciente que ele teve, que ele estava falando, eu não quero mais ser, eu não lembro como é o nome das coisas, gente, sou péssima, mas é como se uma pessoa, um médico que estuda, não sei se é endocrinologista, tenho quase certeza, que estuda esse negócio de, tipo, fazer dietas, talvez, para a pessoa emagrecer e tudo mais, e ele disse assim, eu não quero mais ser. Pro Rossandro, e o Rossandro tipo assim, vale, por que então? Porque as pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. E aí, o que isso fala? De que lugar isso fala? Fala da falta de responsabilidade, de perseverança e de sabedoria, de aprender e colocar em prática, de paciência. Fala sobre falta de virtudes. Porque a pessoa, ela quer que o outro faça. Então, ele até falou assim, terceirizam até a fé. Ei, reza pra mim. Reza pra mim, por favor. Então, assim, não consegue nem fazer esse movimento por si mesmo e rezar por si mesmo para esse ser divino. Então, qual é a lógica disso? Certo? Então, assim, se você não está aplicando na prática, você vai sendo só empurrado. Aí é muito mais fácil você querer um medicamento para emagrecer. Porém, você nem está considerando o quanto que isso pode ser nocivo para o seu corpo. Porque não é assim, né, que as coisas acontecem. Então, deixa eu ver aqui. Tô terminando. Quando os nossos princípios, valores e virtudes, eles são alinhados, a gente cria uma base sólida para a nossa saúde mental, que aqui é o foco da live. Para a nossa saúde mental, se eu alinho, eu entendo, sempre
eu vou primeiro para os princípios, depois para os valores e depois para a ação, para a atitude, que é me tornar uma pessoa mais virtuosa. Se tiver alinhado, eu vou ter mais saúde mental. Então esse alinhamento, ele vai me oferecer clareza, paz interior, porque eu vou estar entendendo assim, quando eu digo não, eu vou entender que esse não, ele está coerente com o que eu considero de valor, com a virtude, com o meu princípio, com a minha virtude. Então, tipo assim, não, cara, não faz sentido eu fazer isso aqui, porque olha aqui, ó, isso aqui já não é contra, eu não tô conseguindo pensar num exemplo específico. Mas o não fala muito sobre limites, né? Então, assim, eu colocar limite no outro e dizer não e me posicionar ali sem me culpar por isso. Eu trouxe tantos exemplos, mas esse agora eu vou deixar. Vai que mais tarde, daqui pra terminar a live, eu lembro de um exemplo específico sobre isso, tá? Mas, enfim. Então, esse movimento de alinhamento, ele afasta a gente dos conflitos internos. Porque se será assim? Porque não vai ter se será assim. Faz sentido pra você? Não vai ter se será assim. Porque você sabe onde você quer chegar. Você sabe o ponto lá. Então assim, não tem esse será assim. Internamente você sempre vai saber. Não, é isso aqui mesmo. Ou não é isso não. Porque olha aqui, ó. Você já está uma pessoa mais consciente sobre isso, então você avalia melhor todas as suas ações. Inclusive, se o outro disser, ei, fulana, faz isso. E aí você para e pensa, princípios, valores? Não, faço não. Pronto. Você já tá ali. E para você vai ser coerente com isso, né? Eu acho que o exemplo que eu posso dar agora seria, por exemplo, que agora me lembra até a ideia de responsabilidade emocional. Responsabilidade emocional, eu já percebi há um tempo atrás que tem algumas pessoas que têm aí a compreensão de que responsabilidade emocional é quando eu dou ao outro o que ele quer, baseado nessas emoções. Então, sei lá, vamos lá, deixa eu botar aqui, Ruth. Ruth gosta de mim. Então, eu tenho que tratar ela a partir desse lugar, porque ela gosta de mim. Ah, eu acho a Ruth até legal, assim, eu gosto, ficaria com a Ruth, daria uns pegas, um beijo e tal. Mas assim, só isso, não tem um movimento maior do que isso, não. Mas Ruth gosta de mim. Se ela gosta de mim, eu tenho que me relacionar com ela? Que loucura é essa? Aí então eu vou estar me envolvendo com alguém que eu não tenho, que eu não nutro sentimentos de valores e princípios para uma convenção social, para mim não estar só, talvez, e porque ela gosta de mim. Mas responsabilidade emocional é inclusive de eu entender que, por exemplo, ela, Ruth, por gostar de mim, talvez não tenha a consciência de pôr um limite e saber que, como eu não gosto dela da mesma forma que ela gosta de mim, e se escolher, né, colocar nesse lugar de amor próprio, eu, por consciência de ver que eu não vou dar o que ela, eu também escolho, eu posso escolher me afastar de Ruth e botar limites nessa relação para que ela entenda que a minha relação com ela vai ser só de amizade. Ou a depender, pode não ser de jeito nenhum, né? Se for para deixá-la dependente emocional de mim, isso é para quê? Para alimentar meu ego, para me sentir querida, mais amada? Se eu não estou realmente dando a ela o que ela realmente, né, espera dentro dessa relação? Tá fazendo sentido para vocês?
Certo. Então, assim, eu olhar, por exemplo, para essa relação que eu tenho com Ruth e ser honesta com ela, eu tô de acordo com os meus princípios. Eu tô sendo honesta com ela e tô sendo honesta comigo. A partir da honestidade, eu escolho ser justa também, de entender que talvez para ela não consiga botar um limite, então eu vou colocar. Porque eu tenho empatia de entender que se eu alimento ou se eu não ponho limite, ela vai ficar dentro daquele movimento de expectativa que vai ficar sofrendo e eu não vou alimentar isso. Porque eu estou sendo responsável, porque eu tenho consciência de que isso não vai ser bom. Tá entendendo? Eu estou alinhada com os meus princípios. E aí, a partir desses princípios, eu alinho também ali com a questão da amizade, com a questão da educação. E aí me torno virtuosa, porque eu estou colocando em prática a sabedoria, a compaixão. Olha ela, por muito que bem. Espero que vocês estejam curtindo mesmo, gente, porque assim, é um assunto bem denso, mas a ideia dessa live é dar um chacoalhão. Você, eita, tem uma coisa aqui que eu não tô vendo, talvez. Deixa eu ver com calma. Certo? Então, meu povo, como esse movimento de alinhar me afasta desses conflitos internos, eu vou me tornar mais verdadeira comigo e com os outros. E aí é que tá aquele movimento que todo mundo admira, que é a autenticidade. Cara, meu Deus, eu só tô arrotando. Toda vida que eu venho pra cá, depois de comer, e aí fica aquele negócio. E se eu não como, é da barriga vazia, vai entender. Mas é porque eu tô falando demais, né? Não sei por isso. Enfim. Então, isso traz a autenticidade que todo mundo gostaria de ter. Cara, eu queria tanto poder fazer, queria ter coragem. Coragem e virtude. Queria ter coragem para fazer o que fulano faz. Se você for de acordo com seus princípios, seus valores, desenvolvendo virtudes, você será. Então a felicidade, meu povo, ela não é apenas um estado momentâneo de alegria. Ela é uma sensação duradoura de bem-estar e realização. E quando você alinha os teus princípios, valores e virtudes, você entra em contato com o bem-estar. Você se sente mais realizada, porque você está realizando o teu lado humano. Tu está se tornando um humano melhor a cada dia. Então tu está se realizando. Você sente que está no caminho certo. Independente da dificuldade que venha, você enfrenta, porque você sabe que está no caminho certo. E aí é onde a vida ganha um novo sentido. E as coisas que acontecem, as adversidades, os obstáculos, você lida com eles, como eu falei na live passada, não como caos, mas como cosmo, ou seja, como oportunidade para crescer e fortalecer o seu caráter. Então, esse alinhamento entre princípios, valores e virtudes nos ajudam a navegar pelos desafios da vida com mais integridade, a tomar decisões que refletem quem realmente eu sou, quem realmente você é, um ser humano. E aí a gente constrói relacionamentos mais sólidos, mais autênticos, certo?
E quando a gente para refletir sobre esses princípios, sobre esses valores e virtudes, a gente começa a alinhar nossas ações de acordo com eles, né? O que torna as nossas crenças mais profundas. Então eu vou parar de, inclusive, alimentar crenças limitantes, porque elas não vão fazer sentido. E você vai alimentando crenças de mentalidade de crescimento, o que vai desenvolver em você um crescimento pessoal e inclusive espiritual, porque você desperta a tua consciência. Certo? Então, o convite para vocês, para encerrar esta live, é: que tal você tirar um tempinho para refletir dentro da tua terapia pessoal, e se você não faz, vá atrás de fazer, sobre os seus valores, sobre os seus princípios, sobre as suas virtudes e como eles influenciam a sua vida e as suas decisões. E trabalhar para alinhá-los, para colocar eles numa linha. Gente, não é as minhas emoções tomando de conta das minhas decisões, mas é os meus princípios mais elevados. Vou botar bem ele aqui, ó. Os meus princípios mais elevados são o meu norte, é para onde eu quero ir. É eles que têm que influenciar as minhas decisões. Então, quando eu alinho tudo isso, as minhas atitudes, aos meus pensamentos, a forma como eu comunico, eu interajo com as pessoas, com esses princípios, top! Então, esse movimento ele vai ser muito poderoso em direção a uma vida mais saudável e feliz. Pensa nisso. Certo? E aí, gostaram? Então, meu povo, é isso. Então, espero que tenham gostado. Quem chegou agora, essa live vai ficar salva. Vale a pena assistir, apesar de estar demorando um pouquinho para iniciar, porque eu esperei bastante para chegar gente, mas bastante assim, né? Acho que uns 2 minutos no máximo. Mas é isso. Logo em breve eu salvarei lá no YouTube, aí eu vou cortar essa parte inicial, colocar a legenda e vou botar lá. Você pode também assistir por lá, que também ajuda, facilita. Se inscreve, encaminha, bota na velocidade 2 se você não for uma pessoa com muita paciência, apesar de eu não recomendo. Não recomendo. Mas é isso. E beijos.